gostaria de falar sobre Mateus capítulo 2, quando Mateus relata este acontecimento dos reis magos, dos sábios. E no versículo 1 diz assim: tendo nascido Jesus em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? É desta passagem que extraí este título: onde está o rei? Eles fazem esta pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Antes de continuarmos a ler, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Paizinho, pelo privilégio de podermos estar na tua casa. Obrigado, Paizinho, pelo privilégio de podermos estar aqui para te louvar, para te adorar, para buscar a tua face em comunidade, Senhor. Oh, Senhor, obrigado pela manifestação da tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tu nos tens concedido durante esta manhã, e te pedimos que seja o teu Espírito a me conduzir, a nos dirigir na meditação da tua palavra, Senhor. Abrimos os nossos corações para ti, queremos escutar não as palavras de um homem, mas as palavras que vêm do teu coração para cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Mateus começa a relatar, e na verdade é dos evangelhos, é o único que relata este acontecimento dos reis magos. Magos são homens sábios que vieram do Oriente, e eles vêm à procura, em busca do rei, usando esta expressão: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vêm à procura, em busca de Jesus. Esse é o seu coração, essa é a sua caminhada. Buscam o rei Jesus. Onde está o rei dos judeus? Agora, eu não sei se vocês conseguem imaginar este cenário. Esta pergunta é feita ao rei Herodes. Ou seja, imagina nós entrarmos num palácio, não é? E perguntar ao rei: onde está o rei? Não é? Que é nascido o rei dos judeus. Onde está? E claro que naturalmente o rei Herodes, ele ficou perturbado, porque é como que alguém está a dizer assim: olha, há outro que vai tomar o teu lugar. Ele ficou perturbado, ele manda chamar os sacerdotes, os escribas, pergunta: que conversa é esta? Coloca toda aquela Jerusalém em polvoró. Porquê? Porque ele não é daqueles que quer que alguém venha tomar o seu lugar. Então, quando alguém lhes fala que não, está profetizado que nasceria em Belém, etc., no versículo 8, ele chama os magos e ele diz assim, enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, participai-me, para que eu também vá e o adore. Claro que este não era o propósito deste homem. Ele chama os magos, os sábios que eles vêm atrás do rei Jesus, para adorar Jesus. E foi o que eles fizeram mais à frente. E ele diz: olha, então vá lá, descubram, digam-me, porque eu também quero ir adorar. Ele não queria fazer nada disso. Ele queria ir matar, porque era alguém que ameaçava o seu trono, o lugar. E quando lemos a história, percebemos que Herodes, ele era um homem muito violento. Nós percebemos ao ler a história, todo aquele contexto daquela época, que ele matou várias pessoas até na corte. Inclusive diz que matou vários membros da família. Para quê? Para que ele se assegurasse que ele permanecia no trono de uma forma absoluta e que ninguém jamais contestasse o seu reinado, não é? Quem contestava o seu reinado era morto, era limpo, desaparecia. Então não há dúvidas que Herodes quer encontrar Jesus, não para o adorar como ele
disse aos magos, mas para o matar. Finalmente os magos encontram Jesus e diz assim no versículo 8, que entrando em casa acharam um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dávidas, ouro, incenso e mirra. Porquê? Porque estes magos, estes sábios, eles reconheceram que estavam na presença do Rei dos Reis. Eles reconheceram que estavam na presença do Senhor dos Senhores. Não era apenas um menino, não era apenas um bebê, era o Rei, o Criador dos céus e da terra. E por esse motivo diz que eles o adoraram, diz que eles se prostraram, diz que eles ofertaram, adoraram com o seu coração, adoraram com as suas ofertas, e quando eles vão de volta para casa, diz no versículo 12, que o Espírito Santo, ou seja, por divina revelação em sonhos, eles foram alertados por Deus para não voltarem pelo lugar por onde tinham vindo. Por outras palavras, olha, não se encontrem com o rei Herodes, não falem, porque de facto o rei Herodes ele tem outros objetivos ou outros propósitos. Eles provavelmente nunca perceberam muito bem porque é que não voltaram pelo aquele lugar, mas Deus sabia que era para o rei Herodes não ter conhecimento do nascimento ou onde estava Jesus. E claro que quando o rei Herodes percebeu que tinha sido enganado, não é que eles fizessem de propósito, mas acabaram por o fazer, ele ficou tão irado, tão zangado, que para se certificar que esse tal Jesus, esse tal rei, não é, tinha desaparecido ou iria desaparecer, ele mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, não é, que habitavam em Belém, para certificar-se que eliminaria o pertenço ao futuro governante. Versículo 16, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, os 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirida dos magos. Pelo que sabemos também pela história, ao lermos alguns livros, alguns documentários, percebemos que em Belém, na época, envolvia cerca de 25 crianças que isso aconteceu. E é uma história que parece não, é horrenda, é uma atrocidade terrível neste reinado do rei Herodes, mas ao não merecer assim registro histórico, parece que Deus está a desvalorizar, mas não, era algo que infelizmente naquele tempo, naquela época, com este rei, isso acontecia várias vezes. Ele era um homem mau, ele era um homem que matava à torta e direita, ele era um homem que não olhava a meios para atingir os seus fins. E a minha pergunta é, com esta história, o que é que nós podemos aprender com esta passagem? Ou o que é que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração para este dia de hoje? É que Herodes fala-nos do mal que existe no mundo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que a fonte do mal do mundo é o coração do ser humano. E é neste sentido que a reação do rei Herodes a Cristo é um relato de todos nós. Ou seja, o rei Herodes jamais pensava ou jamais considerou a possibilidade de sair do trono. E o que é que eu quero dizer com isto? É que também nós somos um rei das nossas vidas. Na verdade, nós vivemos uma cultura que nos ensina ou que nos promove, em que nós mandamos em nós mesmos, ninguém manda em nós. O trono da nossa vida é ocupado por nós mesmos. Quem manda sou eu, quem decide sou eu, quem dirige a minha vida sou eu. Eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Às vezes até quando nós temos 15, 16, 17 anos, às vezes há aquele pensamento escondido lá dentro. Pois deixa lá, quando eu chegar aos 18 anos vou fazer o que eu quero. Ele não sabe que isso... Nós já sabemos que não é bem assim a vida, mas às vezes quando nós temos aquelas idades pensamos que fazemos tudo o que queremos, não é? Então é esta cultura de eu sou rei de mim mesmo. Agora aparece Jesus a dizer que ele é o rei
E quando nós temos um encontro com Jesus, Ele não é apenas o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor, como hoje cantamos. Uma palavra de Deus diz, Ele é o Rei das nossas vidas, ou Ele impõe no sentido, se queremos abrir o coração para Jesus, Ele quer tomar esse lugar de governo, de quem dirige, de quem decide, de quem orienta a nossa vida. Tanto que em Lucas 14, 26, Jesus disse assim, se alguém vier após mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. À primeira vista parece que Jesus está aqui a nos colocar uns contra os outros, não é? Um Jesus que fala de amor, um Jesus que fala de reconciliação, um Jesus que fala de perdão. Parece que à primeira vista está-se aqui a contradizer no sentido, vamos lá, guerrear contra a... Não. Noutras traduções até diz a palavra odiar. Mas aqui não se trata de encher o nosso coração uns contra os outros com ódio, mas se lemos, por exemplo, na nova versão internacional, nos ajuda um pouco mais. Diz assim, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, ficamos já com uma compreensão um pouco diferente. A questão não é odiar e nos colocar guerra uns contra os outros, isso está fora de questão. Não, aqui o foco é que o nosso amor por Cristo, o nosso amor por Jesus, possa superar todos os outros amores que possa existir na nossa vida. Que Ele esteja acima, que Ele esteja superior, que Ele é o mais importante. Ele não está a dizer que as outras coisas não são importantes, Ele não está a dizer que as outras coisas não fazem parte da nossa vida, mas por outras palavras Ele está a dizer que nós possamos colocar Cristo como o Rei e Senhor das nossas vidas, como aquele que dirige, como aquele que orienta, como aquele que dita as regras, ou seja, Cristo ser o Rei da nossa vida, aquele que dita as regras, aquele que diz como é que é, aquele que diz qual é o caminho que nós devemos tomar, ou seja, que haja esse coração disponível para dizer, Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Que haja esse coração disponível para dizer, Senhor, senta-te no trono da minha vida. E a realidade, irmãos, é que em cada coração existe um pequeno rei Herodes a querer governar a nossa vida. Às vezes há áreas que até podemos dizer, Senhor, governa, mas há outras que este rei Herodes, não é? que esta nossa vontade não deixa que Cristo seja Ele a governar, mas que sejamos nós a governar. Porque a verdade é que cada um de nós quer ser o capitão da nossa própria alma. Cada um de nós quer ser o mestre, não é, do nosso próprio destino. Cada um de nós deseja que o mundo gire à nossa volta em função das nossas necessidades e desejos. E isso é desde criança, desde bebés, não é? Que o mundo gira à nossa volta. Eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu tenho sonhos. E então toda a palavra, tudo. E agora, por exemplo, estamos a chegar ao final do ano. Qual é o meu desejo para 2021? Eu tenho que concretizar este sonho e aquilo. Cada um de nós tem um pequeno rei Herodes a querer governar a nossa vida. E a minha pergunta é, onde está o rei? Onde está o Rei Jesus na tua vida? Por outras palavras, o trono da tua vida está ocupado por quem? Por ti ou por Jesus? Está ocupado por quem? Pelos nossos desejos ou por Jesus? Pelos nossos sonhos ou por Jesus? Pela nossa vontade ou por Jesus? Porque a verdade é que muitos cantam, Tu és Senhor, mas muitos fazem de Deus não o Senhor das suas vidas, mas o seu criado. Aquele que vai, tipo o Aladim, né? Que vai satisfazer os meus desejos, que vai fazer a minha vontade. Tanto que quando se alguém
sei lá, pensando agora, já que eu disse do Aladim, né, o gênio da lâmpada, né, se nós nos encontrássemos com o gênio da lâmpada, qual eram os 3 pedidos que nós fazíamos? Ou faríamos? Né? Qual eram os 3 sonhos? Né? E um dia eu estava a pensar assim, espera lá, se ele é mesmo o gênio da lâmpada, se calhar o melhor mesmo não era pedir para realizar este ou aquele ou outro sonho, que provavelmente são coisas que eu até posso desejar, mas que provavelmente vão acelerar a minha destruição. Mas provavelmente se eu não pediria assim, Senhor, olha, se tu és o gênio, então dá-me aquilo que realmente é necessário para a minha vida. Olhamos para Deus, algumas pessoas, como o gênio que vai satisfazer o que eles querem. Ou seja, nós não servimos a Deus, muitos querem é servir-se de Deus. E é aqui que eu quero partilhar algo convosco. Este não querer servir a Deus, mas que este servir-se de Deus não é algo novo. Por exemplo, em João capítulo 6, pode abrir a palavra de Deus, já vamos ler alguns versos. Mas logo no versículo 1 de capítulo 6 de João, nós percebemos que Jesus está ali a pregar e o tempo vai passando, eles estão lá no deserto e as horas vão passando e agora eles estão longe de casa, já está a hora de comer, já está a noite e alguém alerta Jesus, olha que é melhor acabar com a reunião porque esta gente precisa de comer e está longe, etc. E Jesus diz, olha, dê-lhe voz de comer. E ele diz, mas como é que é? Eles são muitos. Naquele tempo não se contava as mulheres, né? Era só os homens que eram contados, não é como hoje, não é? E então ele diz, olha, mas era uma multidão, mais de 5.000 homens, e aí toda a gente diz que é para cima de 20.000 pessoas estavam ali reunidos, e até que alguém diz, olha, está ali um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, mas sei lá, como que até a brincar, meio a brincar, epá, isso não dá para nada, para esta multidão não se vai conseguir fazer nada. E Jesus disse, não, trazei lá os 5 pães e os 2 pães. E o que é que aconteceu? Diz que Jesus multiplicou, orou e toda aquela multidão foi alimentada. E no final, ainda sobraram 12 cestos completamente cheios. Essa mesma multidão, Jesus sai dali, manda os discípulos ir andando, ele vai orar, acontece uma tempestade, Jesus anda por cima das águas, vai ter com eles, ou seja, chegam ao outro lado. Esta multidão vai à procura de Jesus. João 6, verso 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando é que chegaste aqui? Rabi é mestre. Mestre, quando é que tu chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse, olha, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Quando esta gente chega ao pé de Jesus e lhe chama mestre, né? Chama senhor, oh rei, olha mestre, olha, quando é que tu chegaste aqui? Jesus vai direto ao assunto. E diz, olha, eu conheço bem cada um de vocês, e esta é a verdade. Vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês não me procuram com aquela atitude que os sábios fizeram toda aquela viagem do Oriente até Belém para adorar Jesus. Não. Vocês estão aqui porque vocês comeram do pãozinho e do peixe. E o que vocês querem é mais pãozinho e mais peixinho. É por causa disso que vocês estão aqui. Ou seja, eles olham para Jesus como, deixe-me usar esta expressão, o padeiro da vida e não como o pão da vida. Porque mais à frente, nós vamos ver em João capítulo 6, no decorrer desta conversa, Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Eu sou aquilo que vocês verdadeiramente precisam. Não é aquilo que eu posso vos dar, sou eu mesmo. É aquilo que vocês necessitam para a vossa vida.
Mas até aqui, eles não perceberam isso. Eles não queriam Jesus, eles não estavam à procura de Jesus, eles não estavam preocupados com Jesus, eles não honravam Jesus, eles não olhavam para Jesus como o rei, eles olhavam para Jesus como o padeiro. Ou seja, aquela pessoa que nos pode dar aquilo que nós tanto queremos. Nós, quando vamos à padaria, não amamos o padeiro, amamos o pãozinho que ele faz. Nós não sabemos o nome do padeiro, nem queremos saber. Mas o pãozinho que o homem faz de Rio Maior é bom. Eu gosto. Não posso comer muito, mas gosto. Quer dizer, poder posso, não quero. Ou seja, qual é a diferença? Eles não buscavam Jesus, buscavam o que Jesus podia fazer por eles. E hoje, quantas pessoas não têm a mesma atitude? Eles andam atrás de Jesus não por causa de Jesus, não por causa daquilo que Jesus é, não por causa daquilo que Jesus representa, mas Jesus é o meio pelo qual eles podem obter aquilo que verdadeiramente eles querem. E neste sentido, quem é o rei das suas vidas? Não é Jesus, mas são eles próprios. É a sua própria satisfação, é seus próprios desejos. Ou seja, a satisfação deles está no produto que agora eles usam Jesus para obter. É assim que muita gente vive. E Jesus, quando olha para eles, ele diz: não, eu sei que vocês vêm atrás de mim, não é porque eu sou o tal, não é que vocês... Não. Vocês olham para mim como um meio de vocês alcançarem tudo aquilo que vocês desejam. E a minha pergunta é: quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para ti? O que é que significa vir à casa de Deus? Quem é Jesus? Olha, será que é a forma que tu encontraste para conseguir aquilo que verdadeiramente te satisfaz? Porque a cultura deste mundo é: olha, vamos ter sucesso, vamos conseguir isto, vamos conseguir aquilo. E se alguém me diz que se eu seguir a Jesus, se eu fizer uma série de regras, se eu tiver uma atitude positiva, se eu fizer isto, se eu fizer aquilo, eu vou conseguir alcançar os meus sonhos, então eu estou a seguir a Jesus. Mas eu estou-me a enganar, porque Ele não é o rei da minha vida, Ele é apenas o meio pelo qual eu ando atrás daquele sonho, da realização daquilo que eu quero para a minha vida. Por isso muitos abandonam Jesus, porque de facto Ele ainda não se tornou o rei das suas vidas. Jesus diz no versículo 27, então, olha, trabalhai não pela comida que parece. Qual é a ênfase que ele está a dizer? Olha, a ênfase não é o pão físico, a ênfase, olha, busca não o pão físico, mas busca o pão espiritual. E quem é o pão espiritual? Jesus. Ele é o pão da vida. Ele diz: olha, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. E disseram-lhes: pois que faremos então para executarmos as obras de Deus? Jesus está a colocar a ênfase assim: olha, pessoal, não olhem para as coisas físicas. Busquem Cristo, não o que Cristo pode dar por vocês. Busquem-me a mim, que eu sou o pão da vida, não aquilo que eu vos posso dar. Mas eles não olharam para isso. Qual foi a primeira palavra que está aqui escrita no versículo 27? Eles só olharam para esta palavra: trabalhai. Trabalhar. Então a pergunta foi logo: o que é que nós precisamos de fazer? Porque o que for preciso fazer, nós fazemos. Porquê? Porque continuam com a ênfase de alcançar aquilo que Deus lhes pode dar e não o Cristo, que é o pão para a nossa vida. Porque esta é a mentalidade de hoje. Irmãos, esta é a mentalidade de hoje. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que dar o dízimo, então eu vou dar. Eu tenho que orar e jejuar para resolver aquilo, então eu vou fazer. Olha, eu tenho que fazer isto, eu tenho que louvar, eu tenho que confessar, então eu vou fazer. Porquê? Porque eu quero alcançar alguma coisa. Mas, irmãos, cristianismo não é sobre fazer, não é pelas obras que nós somos salvos, mas é pela fé em Cristo Jesus. Não tem a ver com fazer. Irmão, vamos dizer isto dia após dia, semana após semana, ano após ano. Não tem a ver com fazer. Porque se tivesse a ver com fazer, no final, quem é que ia ser glorificado? Era eu.
Porque é fruto do meu trabalho, é fruto do que eu faço. Não, eu fiz, eu aconteci, eu não sei o quê, então glória a mim, não. Mas não é, no final nós vamos levantar os braços e dizer o quê? É tudo sobre Ele, é tudo por causa dEle, é tudo por meio dEle, é tudo para Ele. E se não fosse Ele, nós não poderíamos fazer o que nós fazemos, porque Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. A obra de Deus não é sobre fazer. E Jesus explica então como é. Versículo 29. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou. Crer naquele que me enviou. Qual é o nosso trabalho? Diga ao irmão ao lado: crer. Crer. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Crer. Então eles perguntam logo a seguir, versículo 30, e disse então: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Povo incrédulo pede sinais. Porque quem é que faz esta pergunta? É que não fomos nós. Às vezes também fazemos. Mas quem faz esta pergunta foi os mesmos que estiveram no deserto e que viram a multiplicação dos pães e dos peixes. Viram 20.000 pessoas, no mínimo, a comer de 2 pães ou de 5 pães e 2 peixes. Por esta gente que pede sinais. Muita gente pede: ai pastor, precisamos de um sinal. Não, irmãos, isto não é uma questão de sinal, é uma questão de coração. É uma questão do nosso coração estar aberto e disponível para aquilo que Deus quer fazer. Não é uma questão de sinais, porque eles são judeus e Deus já lhes tinha dado um sinal. Não é por acaso que quando eles estão lá no deserto, eles comem e veem aquele sinal miraculoso, não é? Toda aquela gente, e não é por acaso que 12 cestos sobram, porque quando um judeu ouve este número 12, um judeu tem logo esta mentalidade: 12, Moisés, 12 tribos de Israel. Então quer dizer que isto é o Cristo Redentor, aquele que vai nos salvar. Então é Ele nós vamos ouvir. Mas em vez disso, eles pedem um sinal. Eles pedem o versículo 35, e Jesus disse: olha, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Olha, não busquem o pão físico, porque vocês podem ser saciados com o pão físico, mas amanhã não, daqui a 3 horas precisamos de mais pão. Nós podemos pensar que é a realização deste sonho ou daquele que vai trazer satisfação à nossa vida, mas amanhã já estamos a pensar noutras coisas, porque aquilo que nós desejamos hoje, amanhã torna-se velho, e nós, como ser humano, queremos sempre mais e queremos sempre mais. E Jesus está a dizer assim: nada do que é perecível, nada do que este mundo te pode oferecer vai satisfazer verdadeiramente a tua vida. Só Cristo pode trazer essa satisfação completa, porque Ele diz: eu sou o pão da vida. Então o que é que nós temos que fazer? Crer, se alimentar desse pão da vida. Deixa-me dizer esta expressão com todo o respeito: comer de Jesus, não é? Se alimentar de Jesus, porque Ele é o pão da vida. E quando nós estamos a falar hoje em nós nos alimentarmos de Jesus, porque esta referência a comer é crer. Comer de Jesus é crer em Jesus. E agora aqui a pergunta é: o que é crer? Irmãos, crer não é simplesmente acreditar. Crer em Jesus não é simplesmente acreditar. Vocês imaginem, eu tenho fome, eu vou às compras, trago um pão, coloco aqui, e eu coloco aqui o pão, olho para o pão e digo assim: eu acredito, se te comer, eu vou ficar alimentado, eu vou saciar a minha fome. Mas se eu não comer, o que é que vai acontecer? Eu vou continuar com fome. Mas eu acredito que aquele pão pode saciar a minha fome, mas se eu não comer, eu vou continuar com fome. Então crer não é simplesmente acreditar. Digo ao irmão lá: crer não é simplesmente acreditar. É olhar para o pão: eu acredito que tu podes alimentar o meu corpo físico. Eu pego no pão e como, não é? Eu coloco dentro de mim. Ou seja, nós percebemos que quando a Bíblia está a falar em crer, é esta junção do acreditar, não é, com o agir.
Quando nós acreditamos e agimos, diga ao irmão ao lado, então estamos a crer. Então estamos a crer. Então estamos a crer em Jesus. Vocês imaginam este cenário? Vocês imaginam aqui um muro? E o meu Gonçalo, isto não é muito alto, mas para ele já é. E o meu Gonçalo está ali em cima do muro, não é? E eu digo assim, Gonçalo, tu acreditas que o papá tem força suficiente, se tu te atirares daí, eu te posso segurar? E o Gonçalo diz assim, eu acredito, papá. E Deus diz, então atira-te. Não, mas tu não acreditas. Acredito, papá. Então atira-te. Não. Ele acredita que eu tenho força suficiente para o segurar, mas ele não se atira. Então eu diria que assim, a palavra para, sei lá, no nosso português, que nos pode ajudar a simplificar o crer, é confiar. Diz assim, Gonçalo, tu acreditas que o papá te pode segurar ou tem força suficiente para te segurar? Sim, papá, acredito. Então atira-te. Não, ele acredita, mas não confia. Ele acredita. É assim muitos crentes. Eles estão a viver uma vida na mentira. Estão lá em cima do muro e eles pensam como o mundo diz, né? Epá, não, isto a gente também tem que ser uma mão lá da outra. Eles mentem para aqui, mentem para ali. E Jesus está a dizer assim, olha, tu acreditas, tu podes, que eu tenho uma vida melhor para ti, fora da mentira, fora do engano. Não, eu acredito, então tira-te. Não, mas confia, atira-te, porque o caminho que eu tenho para ti vai-te levar muito mais longe. Não, tu acreditas, né, em Jesus, sim. Não, ele acredita, mas não se atira. Oh, Jesus está aqui embaixo a dizer, olha, sai desse muro, sai dessa pornografia, sai da homossexualidade. Tu acreditas que podes viver uma vida de santidade e vais ser muito mais feliz? Não acredito, então atira-te. Não. E é assim que muitos vivem lá pendurados no muro, a dizer, não, eu acredito, mas não se atiram, porque eles não confiam que o caminho que Deus tem para a sua vida é melhor que o estilo de vida que eles estão a viver. E quando Jesus nos está a dizer, olha, atira-te desse muro, sai desse muro, não é porque Ele nos quer infeliz, é porque Jesus sabe que esse muro vai cair, esse caminho vai-te levar à derrota, esse caminho vai-te levar à destruição, e Ele vai estar a dizer, salta daí, antes que tu caias e destruas tudo, porque o caminho que eu tenho para ti é muito melhor, é um caminho bom, é um caminho de paz, é um caminho de alegria, é um caminho de satisfação. Cristo é o pão da vida, não é as coisas. Mas eles não tinham compreendido isso. Então crer não é simplesmente acreditar, crer é confiar e se atirar. Crer é confiar e se atirar, dizer, olha, manda-te cá para baixo. E Jesus está aqui para te segurar. Ele é o nosso pastor. Ele declara que nada nos faltará. Oh, Ele quer ser o Senhor. Ele quer ser o Rei. Por isso esta pergunta, onde está o Rei? Será que Ele está sentado no trono da tua vida? Será que Ele está sentado no teu coração? Ou tu acreditas que Ele é o Rei, mas esse Rei está alguns por aí, mas não no trono da tua vida. Crer é fazer de Jesus o Rei da nossa vida. Crer é fazer a palavra de Deus a autoridade final da nossa vida. Oh, irmãos, não me leva a mal o que eu vou dizer, mas quando o assunto é Deus, ouçam isto que eu estou a dizer, quando o assunto é Deus, não tem esta de, eu acho. Não, é o que é que Deus diz. Não tem esta de, não, mas eu penso. Não, o que é que Deus... Quando o assunto é Deus, meus amigos, não é eu acho, eu penso, não. É a vontade, é a palavra de Deus. Ela é a autoridade da nossa vida. Onde é que está o Rei? Lucas 6,46 diz, porque é que vocês me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Onde é que está o Rei? Será que é o Herodes? O rei Herodes que ainda está sentado no trono da nossa vida? Ou é o Rei Jesus? E eu vou começar a terminar. O que é que nos impede de fazer de Jesus o Rei e o Senhor
da nossa vida. O que é que nos impede? Se nós continuarmos a ler, vamos até ao versículo 42. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai nós conhecemos? Como é que ele nos diz que eu desci do céu? Olha, mas não é ali o filho lá, o carpinteiro, a gente joga a bola com ele, como é que ele diz que ele é o pão do céu? O que nos impede de fazer de Jesus o rei da nossa vida é a familiaridade com Jesus. Familiaridade gera incredulidade. Quanto mais familiar eu sou de alguma coisa, menos essa coisa tem valor para mim. Então, familiaridade gera incredulidade. Intimidade gera fé. Oh, irmãos, nós não fomos chamados para ser familiares de Jesus. Nós fomos chamados para ser íntimos de Jesus. Íntimos. Qual é a diferença? Com familiaridade é quando eu tenho informação. Eu conheço sobre. Eu tenho informação sobre. Eu tenho tanta informação. Eu conheço através do Facebook, outra vez, até que, se calhar, quando eu estiver cara a cara com ele, eu penso que é tu cá, tu lá, e e tal. Penso, mas quem és tu? Não te conheço. Não, mas eu. Não, mas através do Facebook. Sim, mas o que é isso, o Facebook? Eu não te conheço. Eu não tenho intimidade contigo. Não te conheço. Intimidade é quando eu passo tempo com Jesus. É quando nós somos íntimos. E quando nós somos íntimos, nós passamos a amar Jesus. Quantas pessoas passam a ouvir uma vida inteira a falar sobre Jesus, mas recusam-se a passar tempo com Jesus? Deixa-me dizer isto, Deus não é um objeto para se estudar, é uma pessoa para se aproximar. Ele é uma pessoa para se aproximar. Cristo morreu e ressuscitou, Ele está vivo, Ele quer ter intimidade com cada um de nós. Não é apenas para nós estudarmos, não é apenas para nós fazermos teologia daqui. Teologia sem aproximação vai destruir a tua vida. Vais ficar um teólogo, vais ficar a gente, e eu não estou a dizer que nós não devemos aprender, não, mas um chabuchão, isto, aquilo, mas vai-te ficar fora, porque era assim que os fariseus faziam. Os fariseus estudavam, os fariseus eram teólogos, os fariseus sabiam quando é que, olha, tanto foram eles que disseram ao rei Herodes, vai ser lá em Belém. No entanto, eles não foram a Belém adorar o rei Jesus, porque eles não tinham intimidade com Deus. Então nós podemos ser familiares, e às vezes na igreja a mesma coisa. Eu já sei. Agora o Paulo vai cantar esta música, agora o pastor vai dizer para levantar, agora, eu já sei. Quanto mais familiares nós somos, quanto mais achamos que já sabemos, perdemos tudo o que Deus está a fazer, porque no mesmo culto, onde uns dizem, eu já sei, eu já conheço, esta é a música, esta é a mensagem, está lá gente que está a adorar o Rei Jesus, e é tocada, e é curada, e é transformada pela glória de Deus naquele lugar. Qual é a diferença? É a atitude do nosso coração. Nós fomos chamados para ser íntimos de Jesus. Nós não fomos chamados para ser familiares, não, íntimos de Cristo. Passar tempo com Cristo, se alimentar de Cristo. Ele é o pão da vida, não é aquilo que Ele pode dar, não é aquilo que Ele pode fazer. Ele é o pão, Ele é o pastor, Ele é o Senhor. Por isso, Abraão, quando ele é convidado para sair de um lugar, ele não sabe para onde, quanto tempo, etc. Só há aqui uma condição: tu vais, Senhor, vou. Então se tu vais, eu vou. Porque a tua companhia é melhor do que qualquer destino que eu possa chegar. Ele sabia quando foi convidado a dizer, olha, vão lá para a terra. Moisés, perto a terra prometida, o povo sempre a reclamar, sempre a se queixar, e o Deus lhe apareceu e disse, olha, vão lá para a terra, está ali a terra prometida, eles estão no deserto, vão lá fazer, emana leite e mel, mas olha, eu não vou convosco. Moisés diz, não, eu não quero ir para uma terra onde tu não vais. Não, eu prefiro o deserto com a tua presença do que qualquer lugar sem a tua presença. Onde é que está o rei? Onde? O que é que nós andamos atrás? De bens, de coisas, de sonhos, de resultados? Ou atrás do Rei Jesus?
Será que somos os sábios que vamos lá do Oriente, fazemos toda uma caminhada para quando se chega ao pé do rei, não importa se eu estou num estábulo, não importa se isto não é como eu pensava ser, aqui está o rei, e o rei é para quê? É para ser adorado, é para ser honrado, é para ser bendito, é para dizer glória, glória, glória ao rei das alturas. Foi isso que os sábios fizeram. O que é que nos impede de Jesus o rei ser... O que é que nos impede de fazer de Jesus o rei da nossa vida? Familiaridade. E segundo, porque a mensagem é dura. Não vamos esconder isso. O evangelho é atraente, mas primeiro ele é ofensivo. Versículo 60, João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus, sabendo que em si mesmo os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Nós não estamos aqui para defender o evangelho. Oh, igreja, nós, igreja, não estamos aqui para... Deus não precisa de ser defendido. Nós não estamos aqui para pôr um bocadinho de açúcar aqui nas palavras de Jesus, que é para pronto, a ver se o pessoal recebe. Não! Não estamos aqui para enganar ninguém. Não estamos aqui para pôr açúcar. Nós não estamos aqui para defender. Deus não precisa ser defendido. Mas Ele é claro, Ele disse coisas como esta: olha, se a tua mão direita te escandaliza, corta, porque vale mais tu entrar no céu sem ela do que parar ao inferno. Ele não está com meias medidas. Nós, igreja, não podemos adulterar a mensagem, quer escandalize ou não. Jesus disse coisas como: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele disse coisas como Lucas 14:33: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Este é o evangelho, esta é a mensagem de Jesus Cristo. Oh, ela é dura, claro que é dura, e alguns não a vão crer, alguns a vão recusar. Claro que Herodes matou João Batista porque ele estava a dizer assim: esse adultério, isso é pecado, isso é contra Deus. E ele, claro, vamos matar o João Batista, como querem matar muitos de nós hoje, nos descredibilizando, nos fazendo aceitar tudo o que a palavra de Deus diz. Aquilo que é pecado hoje, continua. Aquilo que vai levar as pessoas à morte, continua a levar as pessoas à morte. Não temos que pôr açúcar na mensagem. Nós temos que dizer assim: sai de cima desse muro, esse muro vai cair e tu vais destruir a tua vida. Agora, se ele vai aceitar ou não, é problema dele. Ele é o rei, continua a ser o rei, vai ser exaltado sobre toda a terra, e toda a língua, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Cristo é o Senhor. Muitos não o aceitam como rei porque a mensagem é dura. Claro que a mensagem é dura. Ai, mas Deus diz que nos abençoa. Claro que nos abençoa. Por exemplo, quando Ele diz, olha, aquele que diz que por exemplo, estava um jovem rico, não é? E vai ter com, oh Senhor, o que é que eu ia te fazer para herdar a vida eterna? Sabes os mandamentos? Sim. Amar o Pai, honrar o Pai, fazer isto, fazer aquilo. Isto desde que faço desde a minha mocidade. Jesus olha para ele e diz: olha, falta-te uma coisa. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Ele não está a dizer que esta é a mensagem para mim e para ti. Não, esta é a mensagem para aquele jovem. Porquê? Mais à frente percebemos quando Jesus diz: o homem retira-se, triste, vai-se embora, e ele já não mais quer a vida eterna. Jesus não foi... Vamos aqui negociar. Pronto. Não é preciso dar tudo, dá só alguma coisinha e volta. Assim também não quer. Pronto. Não, Jesus nunca negociou. Jesus não foi atrás dele. Jesus disse: olha, falta-te isto. E quando está a falar com os discípulos ficaram tão surpreendidos com este tipo de mensagem que ele diz: olha, o que é que se passa? Jesus diz: olha, quão difícil é aqueles que são ricos entrar no reino dos céus. Pior, eles ficaram mais malucos. O quê? Então quem é que se vai? Não. Quão difícil é aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. E Pedro: oh Senhor, mas nós largámos tudo para te seguir. E então a eles ele disse: olha, Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo, Mateus 10:29, pois não há aquele que tenha deixado casa, irmãos, pai, mãe, mulher, filho, campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em irmãos, irmãs, campos, casas, com perseguições, e no futuro a vida eterna.
Ele está a dizer assim: eu não vim para vos tirar nada. Quando Ele está a dizer assim: sai desse muro. Jesus sabe, não, a mentira não é o caminho para a felicidade. O adultério não é o caminho para a felicidade. A promiscuidade não é o caminho para a felicidade. Ter duas caras não é o caminho para a felicidade. A homossexualidade não é o caminho para a felicidade. Nada disso é o caminho para a felicidade. Ele está a dizer: desce aí, confia, porque aquilo que eu tenho para ti te vai levar muito mais além do que aquilo que tu possas imaginar. Mas há toda uma primeira mensagem. Primeiro desce. Primeiro eu quero ser o rei da tua vida. Primeiro eu quero. Ou seja, Ele está a dizer assim: dá, faz, e eu faço. E agora, pronto, o meu amor é Jesus, é Cristo. E depois Ele diz: não, mas eu não te disse isto para tirar. E Ele vai e nos abençoa. Só que é que o pessoal fica só na parte do abençoa, dar nada. Porque o coração não está no rei Jesus. O coração está o rei Herodes. Quem governa sou eu. Quem manda sou eu. É os meus sonhos, é a minha vontade, é a minha satisfação. E eu pergunto: onde está o rei? Versículo 67, eu termino. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? 68 respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus para Pedro não é alguém que o satisfaz nesta vida apenas. Oh, irmãos, isso nós estamos a falar de algo muito para além disso. Estamos a falar da vida eterna. Estamos a falar da vida eterna. Estamos a falar muito mais do que os 70, 80, 90 ou 100 anos aqui nesta terra. Estamos a falar muito mais do que uma casa, do que um carro, do que um sonho. Estamos a falar muito mais do que... Estamos a falar da vida eterna. E Pedro disse: para onde é que eu vou, homem? Tu tens a palavra da vida eterna, não é homem? É Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o pão da vida que desceu do céu. E o nosso trabalho é crer nele. E os magos, sim, seguiram toda aquela estrela, fizeram toda aquela caminhada. Para quê? Para encontrar esse pão da vida, para encontrar Jesus. E lá, quando o encontraram, o adoraram, se prostraram, se deram nos seus corações a sua vida, as suas ofertas, tudo, porque Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Foi por causa dEle que fizemos toda esta caminhada, foi por causa dEle que duramos anos a preparar esta caminhada, é por causa dEle que viemos até aqui. E encontrando-lo, nós queremos adorá-lo, nos prostrar e dizer: Deus, obrigado, Senhor. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e será para todo o sempre. Onde está o Rei? Esta é a pergunta para cada um de nós nesta manhã. Vamos ficar de pé agora mesmo. Oh, aleluia. Deus não nos quer tirar nada, mas não vamos fazer ênfase nisso, porque eu acho que o pessoal só está a olhar para isso, e pensa que Deus se deixa enganar. E às vezes nós ficamos escandalizados como Jesus, como os discípulos, porque este foi embora, o outro foi embora, o outro foi embora, o outro foi embora, o outro foi embora. Eu não estou a falar da igreja, eu não estou a falar da igreja local, não é nada disso. Porque eles se escandalizaram com as palavras do Rei Jesus. Mas eu vou dizer como Pedro: onde é que eu vou, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Rei da minha vida. Tu és o pão da vida. É isso que Cristo quer ser na tua vida. O pão da vida, não o padeiro da vida. O pão. E quando nós nos alimentamos desse pão, nós vamos encontrar verdadeira satisfação. Mas para nos alimentarmos desse pão, precisamos de crer. É esta junção de acreditar com agir, obedecer. Então nos atiramos, como o Gonçalo, nos braços do Pai. E os braços do Pai é o melhor lugar onde nós podemos estar. Amém?